a gente convida vocês, a partir de hoje, a acompanharem uma série de entrevistas sobre os cursos dos programas de pós-graduação aqui da Universidade Católica de Pelotas. E quando eu falo cursos de pós-graduação, eu estou falando em mestrado e doutorado. Isso mesmo, ao CEPEL quer ajudar você a dar um up no seu currículo, fazer uma escolha aí para melhorar a sua vida profissional ou ainda para garantir um título de mestre ou doutor. Para isso, a gente quer que você conheça melhor os nossos cursos de pós-graduação stricto sensu, como são chamados. Hoje, a primeira entrevista, a primeira conversa é sobre o programa de pós-graduação em saúde e comportamento, mestrado e doutorado, como eu falei lá no início. A gente recebe agora a gente começa a conversar com o professor Adriano Martins Bianco de Assis, que é o coordenador do PPG em Saúde e Comportamento. Você vai me ouvir falar aqui em PPG, que é o Programa de Pós-Graduação. Professor, muito obrigada por ter atendido aí o nosso convite, por vir contar um pouco, parar as pesquisas e vir contar um pouquinho do que é o PPG em Saúde e Comportamento. Tomar um café, tomar uma aguinha aí e começamos falando sobre o histórico do nosso programa de pós-graduação em Saúde e Comportamento. Uma história já longa, né, professor? Oi, Alessandra, obrigado pela oportunidade. Realmente, o nosso programa, né, nós temos já mais de 25 anos, né, da sua criação. Então, é um programa bem consolidado, né, tanto na região quanto na questão nacional, né. É um programa que teve seu início com o mestrado no final da década de 90, né. Depois houve, então, a implementação de doutorado, né. Essa própria implementação que faz mais de 12 anos de doutorado. Então, como o PPG, ele já tem mais ou menos, né, quando eu falo PPG é mestrado e doutorado, né, mais de 15 anos, e como mestrado mais de 25 anos. Perfeito, professor. Uma história longa aí que já tem, inclusive, uma avaliação com bastante relevância junto ali à CAPES, né, que é a nota 5. O que ela representa no contexto acadêmico dos cursos de pós-graduação ser nota 5, professor? As notas que a CAPES, né, que é o órgão que regula a pós-graduação no Brasil, né, as notas que ela concede, né, são realizadas uma avaliação quadrinal. Antigamente era trienal, agora é quadrinal. Então, a cada 4 anos tem um período de avaliação, né? Nós tivemos agora no início do ano esse período de avaliação. A nota desse último quadrinho deve chegar aí em dezembro, né? Esperamos que se mantenha, né, a nota 5 ou até mesmo bem uma nota 6, né? Mas essa nota, então, ela é dada a partir de 3 principais quesitos, né? Que é justamente a estrutura do programa, a produção científica desse programa e o impacto desse programa, tanto nacional, regional, nacional e internacional. E na sua visão, como coordenador do curso, professor, também, quais desses quesitos a gente se enquadra muito bem, assim, para chegar nesse conceito similar? Então, essa nota 5, né, que nós recebemos na última avaliação foi entre os anos de 2017 a 2020, né? Atrasou um pouquinho a pandemia, a nota saiu ali em 2022. Essa nota 5 representa um conceito muito bom, né? Onde nós recebemos, desses 3 quesitos que eu falei anteriormente, nós recebemos muito bom na estrutura e na produção científica, né? E recebemos bom na questão do impacto, principalmente na questão um pouco da eficiência, que é algo que a gente está vem trabalhando para melhorar, né? Que nós depois é algo que a gente está tentando oferecer um pouco mais que realmente. Perfeito, professor. O saúde e comportamento, a gente pode dizer que ele é um pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado multidisciplinar. Ele é aberto para vários profissionais da área da saúde, mas com formações diferentes? Com certeza. O nosso programa, né, ele está dentro de uma área
da medicina da CAPES, né, da área da medicina 1, né, a medicina era dividida em 3 áreas da CAPES. Então, ele é um curso de saúde, né, mas com essa característica, né, por ser saúde multidisciplinar, né. Então, nós temos alunos da fisioterapia, da farmácia, enfermagem, medicina, odonto, né, nutrição, já tivemos alunos da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Então, ele engloba toda a área da saúde. Mas se um administrador que está nos assistindo tem interesse em fazer a seleção, ele pode fazer alguma linha de pesquisa que seja voltada para profissionais com formações que não sejam da área da saúde? Também, profissionais de outras áreas também, né, são muito bem-vindos, né? Acho que essa visão, né, multidisciplinar sempre contribui, e com certeza um administrador, um engenheiro vai poder, né, estar inserido nas pesquisas que estão realizando, 4 linhas de pesquisa, uma linha, por exemplo, como aspectos epidemiológicos da saúde, e uma linha onde um profissional que não é exclusivamente da área da saúde pode se atender. Certo. Quais são as outras linhas de pesquisa para que o pessoal que está nos acompanhando, né, porque, mas eu tenho curiosidade e eu vou lhe perguntar se isso é um requisito para ser pesquisador mais adiante, de pesquisar tal coisa. Será que se encaixa? Quais são as outras linhas de pesquisa? Então, a gente fez um ajuste recentemente, nós temos agora 4 linhas de pesquisa, né? Nós temos, então, a saúde materna infantil, a gente chama uma linha que estuda muito a questão do neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e aspectos relacionados à gestação. A linha de transtorno de humor, né, saúde mental, né, que avalia então todas as doenças psiquiátricas, né, e aspectos relacionados. E essa linha de aspectos epidemiológicos da saúde, né, que é um pouco mais voltada para estudos epidemiológicos, e a pesquisa translacional de saúde, né, que engloba muito os estudos realizados no laboratório de neurociências clínicas, que são estudos mais voltados para áreas biológicas. Professor, as nossas pesquisas, quais delas hoje o senhor poderia destacar e que elas estão tendo relevância junto já da comunidade a um certo período? Certo, nós temos pesquisas, né, que assim, pegam todo o ciclo, né, do ser humano, né? Então nós temos pesquisa desde a gestação, infância, até estudos, né, que mais recentemente nós temos incluído aí no PPG com envelhecimento, né? Essa pesquisa, desculpa, né, mas é que a gente acaba sendo impactado pelos resultados, que ela é uma pesquisa, o senhor fala da pesquisa do campo gestacional e, né, dos bebês. É uma pesquisa que, primeiro, ela trouxe um olhar internacional para a nossa instituição. E, segundo, ela é uma pesquisa de um tempo maior, né? Fale um pouquinho sobre essa pesquisa, por favor, professor. Isso, essa pesquisa começou por volta de 2016, né, com o financiamento vindo da Fundação Bill e Melinda Gates, né, que é então a fundação internacional, e a partir daí foi criado então um estudo longitudinal, um estudo de corte, né, onde as gestantes foram captadas, né, para esse estudo, e aí foram sendo realizadas sucessivas avaliações nas crianças e também nas mães, né? Então, desde a gestação até agora, as crianças continuam sendo avaliadas, né? E elas estão por volta de 6 a 7 anos. Pesquisa de corte. Quem está em casa e não tem essa... Né, quem está em casa ou está nos acompanhando, enfim, por várias plataformas aí, né? Pode ter uma dúvida. A gente está falando o quê? Corte? O que significa essa pesquisa? Por que ela é uma pesquisa que não é toda instituição que tem condições de fazer, professor? Então, estudos de corte, né, são estudos que têm uma característica de acompanhamento, né, dos indivíduos, né? Então, nós temos alguns tipos de estudos, né, da ciência. Um dos exemplos que pode ter, né, diferente de corte é o estudo transversal,
né? Que é um estudo que ele é feito uma avaliação em só um determinado momento, né? Então, eu vou quero analisar uma população lá de crianças escolares, né? Uma amostra de crianças escolares. Então, eu vou, naquele momento, faço aquela avaliação e coleto aqueles dados, né? E aí, o que eu tenho ali é daquele momento, né? Aquele resultado. Não é algo que eu possa dizer que daqui 1 ano, 2 anos vai ser igual. Então, o estudo transversal, ele é uma foto daquele momento, né? Já o estudo de corte, ou também chamado de longitudinal, são sucessivas avaliações ou acompanhamento daquele indivíduo, né? Então, isso te dá muito mais resultados diferentes desse outro tipo que eu comentei. Não que um seja melhor que o outro, né? Mas você responde uma pergunta diferente. Claro, e no quesito instituição, é difícil fazer uma corte numa instituição que já não tenha todo além do suporte, né, do aporte financeiro, precisa ter toda uma jornada, uma trajetória, né, professor? Porque são anos acompanhando o desenvolvimento, né, no caso aqui da nossa pesquisa, Gravidez Cuidada, Bebê Saudável, o nome da pesquisa. É uma pesquisa que já podem trocar os pesquisadores, podem até trocar professores envolvidos, mas ela continua. Não é qualquer instituição que consegue fazer esse tipo de acompanhamento, né, professor? Com certeza. É um estudo que ele requer, né, como você falou, financiamento, né, maior do que um estudo menor ou transversal, né? Mas também um conhecimento e um apoio institucional muito grande, né? Esse próprio estudo da gravidez cuidada, um bebê saudável, a universidade, na época do seu início, aí disponibilizou uma Kombi, né? A gente chamava até a Kombi, né? E a Kombi, onde a gente tinha os estudantes ali que realizavam a bateção, né? Que iam de porta em porta, convidando gestantes, né? Então a instituição ajudou muito nessa logística, né? Então não é qualquer realmente instituição que vai conseguir fazer um estudo longitudinal ou de corte. Então tá aí, fazer parte do saúde e comportamento, fazer parte de pesquisas que podem fazer uma grande diferença, né? Professor, mas para ser pesquisador de saúde e comportamento, quais são as características, os requisitos, quando a pessoa está pensando, vou fazer mestrado, quero fazer nessa área, né? E especificamente na pós-graduação em saúde e comportamento da UCPEL. Precisa ser pesquisador do curso. Eu acho que para ser pesquisador do curso, né, é algo que a principal característica é algo que é uma característica de um pesquisador, né, que é a curiosidade. A gente falou lá atrás. Né? Eu acho que a curiosidade é algo que é nato do pesquisador, né? Então, saber como é que o que está por trás, né, daquele efeito, que está sendo observado ali, essa curiosidade é o que move muitas vezes o pesquisador, né? Saber como que acontece os processos, né? E a arte de dedicação, né? Eu acho que a dedicação é fundamental, né, para que todo esse estudo, esse processo aconteça da melhor forma. Mas isso não quer dizer que quem já está no mercado de trabalho não tenha a possibilidade, porque quando a gente fala, né, o pesquisador é totalmente dedicado para ler, para escrever, mas as pessoas também precisam entender que há, sim, uma metodologia, né, o curso tem uma metodologia para também inserir principalmente esse profissional, que às vezes, né, só faz uma especialização logo depois da graduação e que precisa quase se qualificar, ou precisa até, como eu acabei de falar no início ali, ter um up no seu currículo, né, professor? Então, tem espaço para quem está também trabalhando, não só para quem está só dedicado ao estudo. Isso, nós temos, na verdade, nas últimas turmas, né, se a gente olhar assim, os egressos das últimas turmas, é bem misturado, né, a composição desses alunos quanto à questão de recém-formado ou já inserido no mercado. Então, nós temos basicamente na mesma proporção, né, alunos que já são muitas vezes egressos da graduação e já emendam, né, um mestrado, mas a gente tem também, né, na mesma proporção, alunos que
vieram já da prática profissional, né? Eles se formaram, fizeram uma especialização lá no Censo, né? E justamente foram ter uma experiência profissional e muitas vezes voltam, né, para ter então esse olhar mais científico e mais uma titulação, né, maior, um mestrado ou um doutorado. Perfeito, professor. Saúde de comportamento. Vamos falar de estrutura, vamos falar de corpo docente. O que a gente tem para oferecer para esse candidato que está lá decidindo se vai fazer um mestrado ou se vai fazer um doutorado aqui na UCPEL? Então, o nosso programa, né, ele tem, falando em diferenciais, né, ele tem um diferencial aqui, que é a infraestrutura da instituição, né, principalmente a infraestrutura voltada, né, para a área da saúde, né, temos disponibilidade de um hospital universitário, né, que muitas instituições, né, Brasil e mundo afora não tem, uma rede toda de unidades básicas de saúde, uma rede toda de atenção à saúde, né, muito importante, deve ser utilizada para pesquisa, né, a infraestrutura do laboratório de neurociências químicas, né, que recebeu na última década diversos financiamentos de órgãos de fomento, né, para sua criação, para sua manutenção. Um olhar que a própria instituição tem com a grade curricular, justamente para que, como tinha falado, a questão do profissional que já está inserido no mercado, para que ele consiga assistir as suas aulas, né, e fazer o seu projeto em períodos que ele consiga conciliar com a sua profissão, né? Que é muito importante. Que é muito importante, né, para esse profissional, né? E até mesmo para o profissional que está vindo já da graduação, que já entra direto no mestrado, ele também precisa já ter uma experiência prática profissional, né? Então ele vai conseguir quando cursando o nosso programa. E o corpo docente, né? Nós temos um corpo docente permanente, altamente qualificado, né? Mas por volta de 60% a 70% desse corpo são professores pesquisadores do CNPq, né? Então o CNPq é um outro órgão de fomento, nós falamos da CAPES aqui, né? É um financiador. Isso, é uma outra financiadora, onde eles têm uma modalidade de bolsas que são para pesquisadores mais produtivos do país, né? Então, do nosso corpo docente, dos 15 docentes permanentes, 11 em bolsa de produtividade. Então, isso mostra a qualidade não só de quantidade, mas também a qualidade, né, da produção desse corpo docente. E o interesse dessas pesquisas, né? São pesquisas que têm interesse para o governo, são pesquisas que têm interesse para serem aplicadas junto à comunidade, né, professor? Que isso é bem importante. Vamos falar um pouquinho desse mercado, né? Depois da titulação aí de mestre e doutor em saúde e comportamento, quais são as portas que se abrem? Então, em relação, né, após, né, o término do curso, né, então o diploma de mestre ou doutor em saúde e comportamento, isso abre portas, né, tanto na questão da docência, né, de seguir nessa linha, né, de pesquisa, a própria parte de dar aula, de docência mesmo, né, mas também de uma atuação na área da saúde, né, então tanto em hospitais, na rede pública, na rede privada, né, unidades básicas, então na própria atenção primária à saúde. Perfeito. Pronto. O que o senhor lembra, assim, o senhor deve ter aí passado, né? Devem ter passado algumas turmas pelo senhor de ex-pesquisadores, né? Alunos, egressos, que a gente comenta, que devem estar fazendo a diferença aí pelo país, pelo mundo. O senhor tem exemplos para nos falar? Com certeza, nós temos aí diversos alunos, né? Diversos egressos que estão aí fazendo suas atividades, seja docente, seja a parte de profissional mesmo, né, atuação profissional, tanto pelo Estado quanto até aqui pela nossa instituição. Nós temos, né, uma série de professores da instituição que fizeram mestrado e doutorado aqui no programa,
mas também, né, nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, né, egressos, e também egressos aí que foram um pouco mais longe, né, então em outros países, né, como o Canadá, nós temos uma egressa que é professora, né, é pesquisadora no Canadá, né, que também é como a CAPES, né, chama os egressos de destaque. Então, professor, o curso Nota 5, como a gente falou, é um conceito muito bom, né, junto ao Ministério da Educação, mas ele precisa estar sempre se atualizando, né? Quais são aí as novidades que esses novos alunos que a gente está aqui, né, contando, mostrando um pouquinho para eles o que é o PPG em saúde e comportamento? Quais são as novidades, quais são as metas do programa para estar cada vez evoluindo mais e que vão chamar esses alunos para essa seleção do próximo ciclo aí? Então, nós temos trabalhado esse ano, né, que é um ano importante, que é o início de um quadriênio, né, então é o início de um período que nós seremos avaliados pela CAPES. Então, é um ano de mudanças, né, de avaliações, justamente o que a gente precisa melhorar, né. Então, nós temos trabalhado bastante na oferta de opções para os alunos, né, realizarem parte do seu projeto fora, né, da instituição, fora do país, né, justamente com o financiamento da CAPES, né. Então, a gente oferece 2 vezes por ano, junto, né, com o edital da CAPES, disponibilidade de doutorado sanduíche, né, que o aluno pode realizar até 6 meses, um período do seu projeto fora do país, né. Então, isso agrega muito para o projeto, né, muito para o aluno também, é uma experiência, né, fantástica para o aluno. Nós temos oferecido também, né, também com verba da CAPES, a disponibilidade de que esses alunos possam levar os seus resultados para congressos nacionais e internacionais. Então, são financiamentos que nós temos oferecido, né, feito um olhar muito para essa questão do impacto desses trabalhos na questão nacional e internacional. Perfeito, professor, inscrições abertas, quem pode participar, como é que é feita a seleção, se tem etapas, nos fale um pouquinho do processo em si, para quem está pensando em vir ser aluno aqui do PPG. Certo, então como falou, nós estamos com as inscrições abertas, né? O processo seletivo ocorrerá ali a partir, né, do meio de novembro, né, deste ano. Qualquer, né, profissional graduado pode realizar o processo seletivo de mestrado, e para doutorado tem que ter, no mínimo, né, o diploma de mestre, né. Também não precisa ser, como a gente comentou, não precisa ser na área da saúde, nem a graduação, nem o mestrado, né. Então, tem alguma etapa de classificatória? Como é que são o momento da seleção ali? Como é que ele ocorre? Então, após, né, o início do processo seletivo, a seleção é realizada em 2 etapas, né? Uma, que é uma análise do material enviado pelo aluno, do currículo em Lattes, comprovantes, né? E a segunda etapa, aí, com a participação do candidato, que é, então, uma entrevista onde vai ser justamente avaliado a trajetória acadêmica do aluno e o projeto de pesquisa sendo proposto, né? A gente tem um memorial com um plano de trabalho, né, que é justamente para essa entrevista, para avaliar esses pontos aí. Perfeito, professor. Então, quem está nos assistindo agora pode procurar no site da UCPEL, é isso, né? Informações. Isso, no site da UCPEL, na aba de editais. Na aba de editais, ucpel.edu.br. Professor, antes de concluir a nossa conversa aqui, eu sei que o seu café já terminou, né? Eu estou aqui na minha aguinha. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que quem está em casa está querendo essa última, digamos assim, atração, estímulo, está faltando esse estímulo para tomar a decisão. Quem está nos assistindo, por que tem que fazer a seleção do programa de pós-graduação em saúde e comportamento, seja mestrado ou doutorado? Então, eu acho que a gente já, né, conversou aqui bastante, já falamos, né, dos pontos positivos, mas acho que enfatizar, né, a questão da disponibilidade de uma infraestrutura única que nós temos na região, né, toda essa inserção na comunidade que nós temos, né, através dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, né,
do nosso hospital, das nossas UBS todas, né? Então, tudo isso traz uma oportunidade para o aluno, né, de realizar algo que vai fazer a diferença, né? Não só mais algo que mais um dado que não vai ser aplicado, né, na comunidade ou em lugar nenhum. Então aqui acho que o grande diferencial é esse, ter uma infraestrutura muito boa que vai oferecer a oportunidade desse projeto fazer diferença na comunidade, fazer diferença no dia a dia de alguém. Perfeito, professor. Muito obrigada dessa conversa, por esclarecer para a gente, né, por contar um pouquinho só o que é o dia a dia, né, de como é que funciona o programa em pós-graduação em saúde, né, o programa de pós-graduação em saúde e comportamento, mestrado e doutorado aqui da UCPEL. Então, para quem ficou aí tentado e está querendo fazer a escolha, vai lá, corre lá no site cpel.edu.br, aba de editais, né, professor? E confere todas as informações. Não custa nada fazer a seleção, né? Quem sabe, um título de mestre em 2 anos, um título de doutor em 4, professor. É isso mesmo. É isso aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima conversa aqui no canal da UCPEL no YouTube sobre os cursos de pós-graduação, Lato Sensu, mestrado e doutorado da UCPEL. A gente te ajuda a fazer essa escolha. Até a próxima.